somente alguns versículos para os irmãos que se encontram no livro de Atos, no capítulo 16 e o versículo 16. Atos 16 e 16 e 17. E aconteceu que, indo nós na oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. O 17. E esta, seguindo a Paulo e a nós, clamando: este homem que nos anuncia o caminho da salvação, são servo do Deus Altíssimo. E o 26. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces dos cárceres se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todo. Amém? Que passagem linda, irmãos. Quando eu me coloco diante de uma passagem dessa, a Bíblia fala no início a visão em Troade, a pregação em Filipos e a convenção de Lídia e os carcereiros e a cura da pitonisa. A convenção de Lídia. Lídia era uma vendedora de púrpura, só para nós entendermos o texto, a qual, de certa forma, tinha uma finança boa e sobreveio e do carcereiro. Mas a história é referente a uma moça que tinha o espírito de adivinhação e a qual, adivinhando, dava grandes lucros